serem implantadas, que atrapalharão a pregação do Evangelho, que tentam impedir de falarmos do Teu nome nas escolas, que não querem que haja Bíblia nas bibliotecas, querem, ó Deus, calar a voz do Senhor. Mas a Tua palavra diz que a Tua voz é poderosa, Deus. A voz do Senhor é poderosa e ela despedaça o cedro. Meu Deus, que o manto da salvação seja derramado, seja colocado sobre as autoridades, o presidente da República, os juízes, os deputados, os senadores, os governadores, os prefeitos, as autoridades, onde elas estiverem, que elas possam ser atraídas ao Senhor, com laços humanos, com cordas de amor, como dizem Oséias. O Senhor é o Senhor desta nação, o Teu reino sim é eterno. A Tua palavra diz, ó Deus, que todo joelho se dobrará ao nome do Senhor, toda língua confessará o nome do Senhor. Nós declaramos que o Brasil é de Jesus, nós declaramos que as nossas crianças são de Jesus, as famílias, as empresas, os trabalhadores. Nós queremos uma nação redimida, rendida ao Teu nome, vivendo em paz e prosperidade. Te louvamos, ó Senhor, te louvamos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Levante as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei. Diga bem forte para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Toda igreja bem forte. Teu reino é sempre a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Essa é a Tua igreja, Jesus, reunida no Teu nome, reunida na Tua presença. Essa igreja tem necessidades. Visita cada família, Jesus. Visita cada lar. Alguns estão batalhando contra uma enfermidade. Alguns, ó Deus, estão com problemas emocionais, com a síndrome do pânico. Outros preocupados com a saúde da empresa, do negócio. Ele é o patrão. Tem empregados que precisam do sucesso da empresa,
mas ele também pode ser um dos empregados. E agora ele ora para que o local onde ele trabalha prospere. Oh, visita, Jesus. Tu és aquele que trabalha. Tu és aquele que trabalha em nosso favor. Oh, aleluia, Jesus. Te louvamos, ó Deus. Desde a antiguidade ainda não se viu nem se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Oriabriachriadri. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. De um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. De um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha. Esperam. Diga bem forte, de um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. De um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Bem alegre, de um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha. Vamos aplaudir o Senhor. Aqueles que nele esperam. De um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, declare. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, ainda não se ouviu. De um Deus que trabalha bem forte, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. De um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha por aqueles que esperam. Bem forte, de um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha, aleluia, por aqueles que nele esse é o nosso Deus. esperam. Ele trabalha até o dia de hoje, aleluia. De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Oh, bendito seja, de um Deus que trabalha Por aqueles
aqueles que nele esperam. Amém! Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Boa noite. Você pode sentar em nome de Jesus. Que bom que você veio. Sua presença é muito especial. Amém? E que o Senhor Deus tenha toda a liberdade de falar ao seu coração. Permita que Ele te ensine, te instrua, né, naquilo que você precisa. Às vezes a gente, por costume, faz sempre a mesma coisa. E se fizermos sempre a mesma coisa, vai sempre ter o mesmo resultado, né? Então que Deus possa nos instruir e a gente dê a Ele liberdade para a gente mudar naquilo que é preciso. Amém? Diga graças a Deus. É um prazer estar com você, sou a pastora Mirte, pastor Júlio, a irmã Janaína. Acertei? É que tem duas Janaínas na série, aí a cabeça vai para o ar, mas é G, né? Janaína. E é uma alegria muito grande, uma família muito querida, vocês estão aí em boas mãos, amém? Para a glória de Deus, né? Deus é bom com a gente. E hoje nós viemos aqui trazer essa palavra, crendo que o Senhor falará e produzirá muita alegria, amém? No seu coração. Toda vez que a palavra de Deus se abre, produz em nós alegria, né? E a alegria que Deus produz em nós é sempre completa, amém? Abra a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Apocalipse. É o último livro da Bíblia, só começar de trás para frente você acha ele. Né? O capítulo é o primeiro, olha que fácil. Mas se ainda assim você tiver alguma dificuldade, o pessoal aí pode te ajudar, tá bom? A achar. Livro de Apocalipse, o capítulo é o primeiro e o versículo é o 6. É uma passagem bíblica muito familiar, né? Já se falou muito desse texto, principalmente quando a Igreja da Graça teve aquela virada no entendimento para a determinação, para o uso do nome de Jesus, né? Então o nome de Jesus, ele nos autoriza a agir, né? Como se estivéssemos no lugar dele próprio. É que nem uma procuração, né? E nós fomos aprendendo aí que Jesus, com a sua obra, nos colocou em lugar de autoridade, ele falava, afirmava, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele afirmava assim, olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, ou maiores do que essa. Tudo isso Jesus foi trazendo para nós. Mas tudo se completou quando ele passou pela cruz. Amém? Quando ele passou pela cruz, ali foi assinado com sangue o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, a nova aliança, firmada em superiores promessas. E essa obra que Jesus fez na cruz produziu em nós duas coisas. Entre as muitas que ele produziu, duas estão aqui nesse versículo, que é abrindo, né, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Tudo isso que Jesus fez permitiu que Ele nos tornasse reis e sacerdotes. O que é um rei? O missionário ontem falou uma palavra muito legal. Ele diz, é um soberano. Amém? Ele manda e desmanda. Ele diz vai, o povo vai. Ele diz vem, o povo vem. O rei é esse soberano. E nós, em Cristo Jesus, somos esse rei. Nós somos soberanos na nossa vida, na vida daquele que pede uma oração para nós, enfim, naquele lugar que nós estamos. Mas nós somos soberanos no
vamos dizer assim, no ambiente espiritual, né? Não é no natural. Eu não vou sair dando ordem para as pessoas. Eu não vou sair brigando com o marido, com o patrão. Apesar de muita gente ficar estimulando isso, né? Mas não é isso. A nossa soberania, ela é no mundo espiritual, através de Jesus Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas nós podemos fazer muita coisa com Ele. A Bíblia diz: pode muito a oração do justo em seus efeitos. Amém? Então, quando você usa a autoridade, quando você exerce essa soberania, você pode mudar o que está acontecendo no mundo natural. Você começa lá no espiritual, mas o efeito é no natural. Amém? Eu dei um exemplo de manhã de uma sogra, né? Aquela sogra tinha uma nora que era bastante complicada. Mas só a nora era complicada? Não, o sogro também, né? Então tinha o sogro, a sogra e a nora. E alguns usam um ditado popular que diz: dois bicudos não se beijam, não se entendem, né? Era aquele sogro e era aquela nora. Não era uma coisa assim fácil, né? Não era um clima tranquilo. E aí, um dia, essa sogra estava na janela do seu prédio e viu o carro da nora se aproximando. Se fosse dar uma ilustração, seria aquele caminhãozinho da família Adams, que vai com a nuvenzinha, com chuvas e trovoadas em cima dele. Não sei se você já viu o filme ou o desenho. Eu já sou uma senhorinha de mais de meio século, né? Então eu via o desenho da família Adams. Era aquela nuvenzinha lá com chuva. Então era o carrinho da nora vindo, como se tivesse aquela nuvenzinha pronta para cair uma tempestade. A tal nora, o que ela faz? Ela vai num lugar reservado, na casa dela, e quase que sussurra, né? E ela fala assim: diabo, na minha casa não tem briga. Amém? Isso é exercer soberania. Você está ali, você é a autoridade espiritual. Você tem a autoridade de Jesus para interromper, amém? Uma ação do maligno. Ou quem causa briga é Deus. Deus não é Deus de confusão, amém? Pelo contrário, Deus é Deus de paz. Ele é o nosso príncipe da paz. Eu não sei a frase que ela usou, eu só sei que não houve a tal discussão. Chegou, tudo tranquilo, o sogro depois se recolheu, né? Foi assistir TV, a nora está lá tranquila e ó, calmaria. Então você é um soberano. Deus, quando enviou Jesus e ele passou por tudo que ele passou, ele conseguiu, ele conquistou isso para você. Amém? Quando você se olhar no espelho, eu sou o rei, eu sou um soberano na minha casa, amém? Ou uma rainha, óbvio, né? A gente está falando aqui no geral. É que hoje em dia querem mudar até a língua portuguesa, né? Então, entenda aí, a soberania está sobre a sua vida, amém? A soberania de Deus, através do nome de quem? Jesus. Sem Ele, a gente é que nem erva seca, né? Muito bem, mas foi só isso que ele conquistou? Não, tem uma outra coisa aqui que ele fala que é igualmente especial. Então Jesus nos fez reis, essa pessoa soberana, espiritualmente falando, né? Que muda a circunstância da vida natural, mas começa lá no mundo espiritual, amém? Mas ele também nos fez o quê? Sacerdotes. Você deve achar assim, mas o sacerdote não é o pastor? Não é aquele que faz o culto? Não é aquele que ministra? Não apenas.
Era assim lá no Antigo Testamento. Era um grupo de pessoas selecionados, né, da tribo de Levi. Por isso a expressão levita, né? Mas o levita não é só o que canta. Ele limpa o tabernáculo, ele usa os utensílios, ele enchia as lâmpadas de azeite e cuidava, né, do lugar aonde se cultuava a Deus. Amém? Qual é o lugar que a gente cultua a Deus hoje? Ele habita em nós, né? Para começar, né? No prédio, né, gente? Tudo bem, aqui a gente se reúne, né? Onde 2 ou 3 estiver reunido, ali ele está. Amém? Mas o seu culto é realizado onde? No coração, né? Você já orou por alguém? Já intercedeu por alguém? Já lembrou de alguém em oração? Quem é que fazia isso? O sacerdote. Amém? Então, você é um sacerdote. Talvez você não tenha o ofício, o ministério, né? Mas você é, porque você leva até Deus a necessidade de um filho, de um marido, de uma esposa, de um pai, de um vizinho, de um amigo do trabalho. Não é verdade? Você é um sacerdote em Jesus. Olha que bacana. Então, quando você se olhar no espelho, não deixa o diabo ficar colocando sentimento para baixo. Olha, você está diante de um soberano em Jesus e um sacerdote do Senhor. Amém? Esse é você. Glória a Deus, né? Que alegria. E como é que você exerce aí o seu sacerdócio? Falando com Deus para as pessoas, para você, para a sua família. Amém? Essa é a função. E eu me lembro, até também compartilhei de manhã, um senhor, ele era de uma outra denominação, ele era até um pastor dessa outra denominação, mas ele não tinha esse entendimento da cura como a gente tem, né? Ele ainda acreditava que havia algum propósito na doença, né? A gente também já teve essa maneira de pensar, mas Deus trabalhou no nosso entendimento e a gente descobriu pela palavra de Deus que Jesus já levou as doenças, não tem que levar mais, né? Esse pastor ainda não, ele era de uma outra denominação e ele tinha um problema sério no coração, precisou fazer uma ponte safena. E aí a perna não cicatrizava. E o doutor lá condenou a perna. Ia precisar fazer o quê? Amputar, né? E uma determinada pessoa era muito amigo da família, ligava sempre para esse pastor para ter notícias, né? Ah, como está o pastor? Está bem? Não está bem e tal? E a esposa fala assim com uma voz aflita: olha, eu não posso falar agora, eu estou indo correndo para o hospital, porque ela ia autorizar a cirurgia. Olha como é importante você se colocar como um sacerdote de prontidão. A pessoa pensou com ela: Deus, ele não entende, mas eu entendo. O quê? Que Jesus levou sobre si as doenças. E aí essa pessoa foi buscar, não fui eu não, tá, gente? Eu estou dando o testemunho de alguém. E aí essa pessoa foi até a palavra de Deus para se fortalecer em algum texto. E ela descobriu, né? A pessoa descobriu o texto de Ezequiel, que fala que Deus reverdeja a árvore seca. Se Deus reverdeja uma árvore, pode reavivar uma perna, não pode? E a tal pessoa se colocou em oração: Deus, ele não entende, mas eu entendo, eu vou usar o teu poder. E sei lá como é que ela orou, né? A pessoa lá usou as palavras que Deus colocou no coração para intercessão. E enquanto isso, a esposa e o filho mais velho foi até o hospital para assinar. Chega no hospital, cadê o doutor? Sumiu. Foi abduzido. Ninguém achava o abençoado médico. E não achava a documentação do paciente, que é outra coisa esquisita, né? Eu estou falando de Hospital da Marinha, hein, gente? E aí
O filho ficou até assim meio alterado, falta de consideração, como é que pode sumir, né? Some médico, some documentação. E aí ele vai e encontra um outro médico ali. Doutor, meu pai, como é que ele está? A gente veio para assinar, né, uma autorização para amputar. Ah, e um detalhe, eu não falei de manhã. Esse pastor estava internado. E ele fez igual Ezequias, virar para a parede e falar com Deus. E ele virou para a parede e falou: Deus, eu estou aqui há 3 meses, eu vou sair sem a minha perna. Quase assim, me socorre. E aí Deus viu que ele não ia conseguir usar a palavra. Ele usou alguém lá que estava disposto. Amém? Então o pastor pediu o socorro de Deus. Me socorre, né? E Deus foi lá e tocou em alguém para usar a soberania, né? Exercer a soberania e interceder por ele. Muito bem, o doutor vai lá: tá bom, eu vou lá olhar o seu pai. E olhou. Aí mediu. Não sei como é que mede pressão em perna, né? A circulação estava lá. Fez cosquinha, estava lá. Mexeu no joelho, reagiu. Aí o doutor olha para o filho, né, e fala com ele: ó, eu não quero desmerecer o que o meu colega disse, mas o que ele viu ontem, que foi quando foi decretado que ia amputar, hoje não tem mais. Amém? Esse pastor saiu do hospital com as 2 perninhas e ele passou a dar testemunho na igreja dele de que Jesus cura. Ele chorava emocionado. Porque ele cria em Deus, ele só não tinha o entendimento de que ele podia, né, ficar livre daquele problema. Ele já está na glória, já era um senhorzinho quando isso aconteceu, e aí depois Jesus o recolheu. Amém? Mas alguém agiu ali como um sacerdote, como um intercessor. Você é essa pessoa. E quando você se assume, né? Quando você se enxerga e se assume e exerce essa vocação, vamos colocar dessa forma, de novo dizendo, não é o ofício aqui, tá? É você com Deus, é no seu coração, né? No céu a gente vai descobrir a oração de muita gente que foi feita por nós. Alguns a gente descobre em vida. Eu estava numa batalha, uma época, tem o quê? Uns 20 e tantos anos isso. Alguém aqui conhece a Praça da Sé? Todo mundo, né? Mas assim, ali onde fica o poupa-tempo, o metrô, eu estava bem ali no meio daquela muvucada de gente. Aí estou eu andando assim, né? Aí encontro uma irmã, a minha: pastora Mirte, que alegria! Eu orei tanto pela senhora ontem. Eu falei: obrigado. Eu sei do que eu escapei. Amém? Então, a gente vai descobrir que muita gente orou por nós e por isso fomos sustentados. Lembra lá do Moisés? Moisés precisou que 2 ficassem ali segurando seus braços para que uma guerra não fosse perdida. Amém? Muito bem. Só que isso traz para nós uma grande recompensa. Isso o quê? Ser um sacerdote. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 44, o versículo é o 28. Enquanto você vai procurando, vamos só dar uma situada aí, né? Quando o povo de Deus saiu do Egito, ele saiu com um objetivo. Qual? Chegar à terra prometida. Amém? Quem já viu filmes aí do Mar Vermelho, né? Os 10 mandamentos, é famoso e tal. O objetivo deles era chegar na terra prometida. E eles chegaram, levaram aí uns 40 e tantos anos, né? Ficaram andando, mas chegaram. Amém? Era um mundaréu de terra, gente, perdia de vista, né? Deus, ele chegou para Moisés: ó, Moisés, você não vai entrar não, mas eu vou deixar você ver. Aí ele foi lá e ele viu aquele mundaréu de terra assim. Ali era a terra prometida, só que o Moisés não entrou. Depois o pastor Júlio pode dar essa mensagem aí do porquê que ele não entrou, né?
Mas era um tantão de terra assim, era uma nação que ia ser construída ali. E aí Deus fez o quê? Ele separou para cada tribo. Lembra que Jacó tinha 12 filhos? Cada um dos filhos era uma tribo, né? Então, tribo de Judá, tribo, tem lá os nomes lá. A gente vai gastar muito tempo falando dos 12 ali, mas cada um recebeu um tanto de terra, né? Cada um recebeu um tanto de terra, menos uma tribo, a de Levi. A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. E aí Deus explicou: ó, todo mundo vai ganhar um pedaço de terra aqui, menos a tribo de Levi. As orelhas dele devem ter murchado, né? Caramba, andei tanto e agora eu não vou ter terra. E aí Deus fala: eu serei a sua terra. Amém? Eu serei a sua porção. A intimidade que você ganha sendo um sacerdote é uma coisa indescritível. Amém? E era o próprio Deus falando, não era ninguém não, era Deus. E é o que está escrito aqui. Olha o que ele fala, Ezequiel 44, 28. Eis que eu mesmo serei a única herança concedida aos sacerdotes. Isso é Deus falando. Olha que bacana. E Ele está falando isso a seu respeito. Amém? Se você crê em Jesus, você foi feito nele rei e sacerdote. Amém? E por você ter sido feito em Jesus um sacerdote, Deus passou a ser a sua herança. E eu imagino que seja um negócio assim enorme de grande, né? E ele vai mais. Portanto, não lhes darás qualquer propriedade. Eu sou a propriedade deles. Diga graças a Deus. Então, o sacerdote, ele é herdeiro, né? Ele tem uma herança com uma única coisa. Não posso dizer coisa, né? Mas um único item. Qual? Deus. Imagina isso. Chega lá o representante de um cartório, bate na sua casa: seu João, Ana Maria, eu sou do cartório, e olha, chegou uma notificação que vocês foram colocados num testamento. Então vocês têm que comparecer lá no cartório para descobrir que herança é essa que vocês receberam. Aí vocês ficam lá assim, né? Uai, mas eu tinha alguém para deixar alguma coisa para mim, né? E aí você vai lá no cartório, abre aquele testamento, aquele documento. Seu João, o senhor está herdando Deus. Dona Maria, a senhora está herdando Deus. Amados, amadas, vocês têm como herança o próprio Deus. Amém? Diga graças a Deus. Minha mãe ainda é viva. Minha mãe vai fazer 83 anos. Meu pai já fez 85. Eles fizeram recentemente 60 anos de casado. Desde que eu me entendo por gente, ela tem um terreno, gente. Eu sou do Rio de Janeiro, não sei se vocês notaram o meu sotaque. Apesar de que às vezes a gente brinca meio que nem mineiro, trem, né? Trem bom, essas coisas. Porque eu acabo viajando muito, vou pegando as manias de cada lugar, né? Eu uso muito o guri do sul, né? O trem do mineiro, o costa, né? Oi? Ô louco, vai e vou assim. Eu sou meio abrasileirada, né? Falo perto, certo, igual o carioca fala. Mas enfim, desde que eu me entendo por gente, minha mãe tem esse terreno. Fica lá nos Cafundó do Rio de Janeiro, do outro lado da ponte Rio-Niterói. Pergunta se eu já fui lá. Não tinha. Faço a menor ideia de como que chega. Se eu tiver que ir lá, eu vou ter que pedir ajuda para o meu irmão mais novo, porque essas coisas é missão de irmão mais novo. Levar a gente em lugar que a gente não sabe onde é. Alguém tem irmão mais novo aqui? Meu irmão mais novo é mais novo que eu, 13 anos. Ele tem 1,92 de altura. Aí eu fico assim,
Porque eu sou mais velha, né? Me respeite, menino. Ele é muito... Então sempre sobra para ele a função de GPS da casa. Então vamos dizer, para eu ir lá naquele terreno, descobrir onde ele fica, que tamanho que ele é, se ele tem pedra, se ele tem minhoca, se ele é uma ladeira, eu tenho que ir lá. Amém? Eu não vou cair de paraquedas no terreno, né? Vou ter que descobrir o caminho, pegar a ponte Rio-Niterói, entra aqui, vira ali, até que chega, se a gente não se perder nesse trajeto. Mas depois se acha. Eu não tenho que ir até lá, eu não tenho que conhecer o caminho para chegar. Mesma coisa você com a sua herança, viu? Só que a minha é física, é um terreno. A que nós estamos falando aqui é a do próprio Deus. Amém? Para isso, vamos abrir a Bíblia em Efésios. O que tem que acontecer com a gente? Como é que eu vou saber onde fica a minha herança para eu me apossar dela? Veja, você não vai invadir a sua herança, né? Você é um herdeiro. Amém? Você tem direito de entrar na sua herança. O terreno da minha mãe eu ainda não tenho, porque minha mãe é vivinha. Um dia, lógico, todo mundo vai. E só assim é que eu terei, eu e mais 2 irmãos, né? Cada um direito a um pedacinho. Não é verdade? Mas neste caso aqui, você já é possuidor. Porque Jesus já morreu na cruz. Já derramou o seu sangue. Amém? Você já foi incluído no testamento. Olha que bacana. Ninguém mais pode tirar. Né? Ninguém pode mudar o testamento depois que o testador morre, sabe? E Jesus já morreu, mas há um detalhe: ele ressuscitou. Amém? Então ele ofereceu o seu sangue, mas ele ressuscitou, recebeu um nome que está acima de todo nome, e agora com você ele está assentado junto ao Pai. Ou melhor, nós, né? Estamos assentados com ele junto ao Pai. Amém? Diga graças a Deus. Então eu ia precisar do Maurício. Meu irmão mais novo se chama Maurício. O mais velho se chama Marcos. É pastor também, mas em outra denominação. Aceitou Jesus em outra igreja. E aí eu ia ter que pegar o meu irmão, fazer que ele se tornasse um GPS para me falar, vira para lá, vira para cá, para eu conseguir chegar no endereço do terreno. É assim na palavra de Deus? Não precisa. Olha o que diz aqui em Efésios. É uma oração que a gente precisa fazer. E às vezes a gente não faz, sabe? Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória da sua herança. Amém? Talvez a minha tradução esteja um pouco diferente da sua, né? Deixa eu olhar aqui, se a da Bíblia aqui está mais parecida. Lá. Eu não falei o texto? Oxi. Desculpa. Então vamos lá, Efésios 1, 18. Perdão, achei que eu tinha falado. Eu espero achar. Quem precisar de ajuda aí, só falar que o pessoal dá aquela reforçada, né? Efésios 1, 18. Podemos ler? Então vamos lá de novo. Agora vou ler na Bíblia aqui. Pode ser que a minha tradução esteja um pouquinho diferente da sua. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Como é que você vai descobrir onde está, onde fica a sua herança? Com os olhos iluminados. Amém?
Como é que os olhos ficam iluminados, pessoal? Não acende uma luz, não. O acende uma luz é a canção, né? Os nossos olhos são iluminados pela palavra de Deus. Ela acende o seu entendimento. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então é a palavra de Deus que vai dizer para você a direção da sua herança. Amém? Pegando lá a ideia do terreno, nunca fui lá, não sei onde fica. Então preciso de uma direção, não preciso? Na herança de Deus é isso. A gente precisa ser dirigido para chegar até ela. Quem é que faz isso com a gente? A palavra de Deus. Não é invenção da cabeça, não é querer muito algo, não é porque alguém disse, a pastora Mirth veio aqui e disse tal coisa. Coitado de você se você ficar anotando o que eu falo. Você tem que anotar o que a palavra de Deus fala ao seu coração. Deus pode me usar? Pode, glória a Deus por isso. Usa o pastor Júlio? Também. Usa a irmã Genaína? Também. Mas qualquer outra pessoa. O poder não está em quem está falando. O poder está no que está sendo falado. E a palavra de Deus é o próprio poder de Deus. Amém? Então essa palavra vai iluminar os seus olhos, vai dar a direção de você chegar na sua herança. Muito bem, cheguei lá no terreno da dona Euridice. Achei o endereço. Eu tenho que fazer o que agora, gente? Eu tenho que entrar. Adianta eu ficar na calçada, pessoal? Eu vou conhecer alguma coisa do terreno lá de fora? Eu vou descobrir os formigueiros, os minhoqueiros, os lugares da minhoca. Vou descobrir que tem matinho de quebra-pedra. Alguém conhece quebra-pedra? É um chazinho, né? Minha avó falava desse chá que era para quem tinha pedra nos rins. Por isso, quebra-pedras. Onde eu morei tinha um monte dessa plantinha. Então, para eu saber se tem plantinha de quebra-pedra dentro do terreno, eu tenho que fazer o quê? Entrar. Eu não posso ficar do lado de fora, não posso ficar na calçada, no meio da rua, senão vou ser atropelada por um caminhão, né? Eu não posso ficar no terreno do vizinho. Não é lá que está a minha herança, não é verdade? O problema é que a gente quer encontrar coisas no terreno do vizinho. Não é o vizinho o problema. O problema é que é fora da herança. Deu para entender? É um plano B que inventam, né? E a gente acha que aquilo vai trazer felicidade para a gente. Está fora do terreno de Deus. Não é lá que eu tenho que ficar. Nem no terreno baldio, cheio de lixo, cheio de bicho peçonhento, barata, rato, essas coisas assim. Já viu? Terreno cheio de lixo, né? Não é ali o seu lugar. O seu lugar é dentro da sua herança. Mas para isso você tem que entrar, né? Então, estou lá eu no meu terreninho, descobri o endereço, falta fazer o que agora? Entrar. Né? E quando você entra na sua herança espiritual, o que é que você encontra? Eu talvez encontre minhoca, né? Os formigueiros, talvez tenha ali um laguinho, não sei, né? Vai ter um laguinho lá dentro e tal. Quando você entra, você descobre. O que é que você descobre na herança de Deus quando você entra nela? Salmo 36. Salmo 36, o versículo é o 9. Então, dando aquela recapituladinha, os seus olhos foram iluminados, né? A palavra de Deus acendeu o seu entendimento. É por aqui que eu tenho que ir. Dá para entender? Deus, ele vai falando, você vai sentindo no seu coração. Como é que você vai sentindo? Na palavra.
A palavra de Deus vai dizendo, amém? Ela vai dando a sua direção. E aí você vai até que você chega. E aí o que você encontra? Olha que bacana. Salmo 36, 9 diz: porque em ti está o manancial da vida. Olha que legal. Você chega lá na sua herança, você entra nela e você encontra o quê? O manancial da vida. A Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade já foi dado. Ele é esse manancial, amém? Tudo que você precisa está lá para a sua vida pessoal, para a sua vida sentimental, para a sua vida profissional, pastoral, ministerial, tudo que diz respeito à vida está no manancial da vida. Sua saúde, sua inteligência, seu talento, está tudo ali. Mas para isso você tem que entrar. Você não vai mergulhar nessas águas, nesse manancial, estando do lado de fora. Não é simples assim? Então nós temos que pedir a Deus, me faz entrar. Tem um hino muito antigo: faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Lembra desse hino? Ixi, é de 1900 bolinha. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Amém? Então você tem que pedir a Deus esse ensinamento, essa direção, para você não só chegar, mas também para você entrar, para você beber, para você mergulhar. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor. Você é essa cidade, amém? Lá diz o santuário da morada do Altíssimo. Quem é o santuário da morada do Altíssimo? Você. Quando? Quando você aceitou Jesus. Você foi preparado para ser santuário de Deus. Amém? Ele habitará, né, em nós. Ele falou que habitaria em nós. Jesus diz, né, que ele e o Pai viria e faria em nós morada. Diga graças a Deus. Muito bem, então nós entramos no terreno. Eu lá no meu terreno esburacado, cheio de minhoca, pedra. Nossa, meu terreninho, coitado, é tão pobrinho comparado à herança que Deus é. Eu só estou usando ele para você entender o que eu quero dizer com herança, tá? Não é menosprezando aquilo que Deus é, né? Mas aí, lembra lá, tem uns limites ali, né? O terreno, ele tem um tamanho, não tem? Senão eu vou acabar entrando no terreno do vizinho, se eu não souber, né? Então, normalmente, você faz o quê? Você põe muros, né? No passado, lembra lá que eu falei, quando Deus chegou para as tribos, a tribo tal vai ter uma terra daqui até ali, da montanha até o rio, as medidas diferentes. Não era muro, eram linhas imaginárias, mas eram linhas, né? E o que a Bíblia diz acerca dessas linhas, dessa medida, desse tamanho da sua herança? Olha o que fala no Salmo 16. Ai, tirei a página. Salmo 16, versículos 5 e 6. A minha mãe, ela teve uma situação muito engraçada. Ela fez um muro no terreninho dela. Esse terreno existe, tá? Eu não sei onde ele é, mas ele existe, ele é real, tá bom? E aí, ela vai lá todo ano, porque ela vai pagar o tal do IPTU,
né? Aí ela aproveita, vai lá, dá uma olhada no terreno, vê se tem capim alto, manda tirar o capim, manda fazer muro, essas coisas assim, né? Um belo dia ela chega lá no terreninho dela e ela se depara com o quê? Com um prédio. Invadiram o terreno dela e construíram um prédio. Minha mãe tem 1,5 metro de altura, gente. Já ouviu aquela frase, tamanho não é documento? A minha mãe sabe disso muito bem. Aí ela ficou invocada com aquele prédio no meio do terreno dela. Não interessa se o terreno tem 60 anos, é dela. Né? É dela. Aí ela foi orientada aí no juizado de pequenas causas, foi lá, falou com o seu juiz lá, que ela queria o terreno dela de volta, e ela queria que tirasse o prédio de lá. Aí o dono, na verdade o dono não, né? O vizinho que tinha construído o prédio, veio assim fazer uma proposta. Dona Euridice, o prédio está novinho, tudo compradinho, novinho, bonitinho. A senhora não quer comprar meu prédio? Ela, não. Não quero. Mas olha, já está feito. A senhora quer que derruba tudo? Quero. Mas não teve jeito. E aí ela explicou para ele por quê. Moço, primeiro, não pedi para o senhor fazer nada. Não quero comprar o seu prédio, já tem onde morar. E outra, não sei quem construiu. Vai que dá um trelelê aí, cai em alguém, né? E aí ela entrou com esse pedido lá para o juiz, e o juiz acolheu o pedido dela. Mandou o vizinho desfazer. Nossa, devia dar uma dor no coração do cidadão, né? Mas é para ele aprender a não ficar construindo coisa no terreno dos outros. Ou perguntasse, né? Mas não, simplesmente ele ia tomar posse. Vocês conhecem essas histórias, né? Mas deixa isso para lá. Eu sei que ela esvaziou o terreninho dela e o terreninho dela voltou a ser exatamente do jeito que era. Sem prédio, sem nada e sem perigo de matar alguém, né? Salmo 16, versículos 5 e 6 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte, aquilo que me coube. Amém? E aí continua, as linhas, lembra lá do muro? Lembra lá da medida? Vai daqui até ali, de lá até cá. Então ele está falando, as linhas caem-me em lugares deliciosos, coube-me uma formosa herança. Amém? As linhas de Deus sempre, não é de vez em quando, é sempre, elas caem em lugares deliciosos, lugar seguro, sem tropeço, sem lodo para escorregar, né? Sem sombra, sem nada, lugar de bênção. Amém? E o que são essas linhas? São os limites de Deus. Opa, pastora Mirte, calma aí. Desde quando Deus tem limite? Tem a sua palavra. Ele não vai além daquilo que ele já falou. Ele não termina antes do que ele disse. Ele não ultrapassa. Ele é fiel à sua palavra. A Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E ainda que nós sejamos infiéis, o que a Bíblia diz? Ele é fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Amém? Então a misericórdia dele dura para sempre. Ele é fiel a isso, né? A misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele é fiel a isso. Os limites de Deus é a sua própria palavra. E os limites e as linhas da minha herança não é Deus? Então os limites, as linhas são a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Só que essas linhas sempre cai em lugar o quê? Delicioso. E o salmista completa, coube-me
perfeita herança. Toda herança de Deus é perfeita. Trazendo para a nossa vida prática, é como se nós tivéssemos um terreno cheio de portinhas, cheio de pedacinhos repartidos. E eu preciso entrar em cada uma delas. Cada pedacinho é uma necessidade que eu tenho, uma área da minha vida. Às vezes eu tenho que entrar todo lá de fora da área da prosperidade. Dá para entender? Como se fossem cômodos, né? Portinhas. A Bíblia diz: entrai por suas portas com ações de graça. Você tem que entrar na palavra de Deus com o coração livre, livre de medo, livre da incredulidade, né? Aquele discípulo, o Tomé, ele fala: se eu não ver a mão, se eu não ver o lado, eu não vou acreditar que ele ressuscitou, não. Jesus é tão misericordioso que se manifestou a ele. É a minha mão que você quer ver? Está aqui. É meu lado que você quer ver? Está aqui. Agora larga de ser incrédulo, menino. Cria juízo. Larga de ser incrédulo. Bem-aventurado o que não precisou ver para crer, né? Deu ali um puxão de orelha no Tomé. Às vezes a gente entra pro time do Tomé, gente. Não, porque se o marido não mudar, se ele não me der bom dia de manhã, se meu filho não tomar bênção, se não sei o quê, se o patrão não fizer o elogio, você vai colocando vários empecilhos, você não está entrando na sua herança. Amém? Entrai por suas portas com ações de graça. Hoje pela manhã eu falei de uma passagem que está na Bíblia, que é assim, está lá em Filipenses, não precisa nem abrir não, que eu já estou me estendendo os montes aqui, né? Daqui a pouco vira vigília aqui. E lá fala assim: você tem que ocupar seu pensamento, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é virtude. Se há algum louvor, nisso pensai. Você tem que ocupar seus pensamentos com aquilo que louva a Deus. Mas muitas vezes nós ocupamos o nosso pensamento com aquilo que louva o diabo. Ah, que isso, pastora Miriam? É verdade. Se eu fico assim: ai, meu filho é rebelde, ele me maltrata, ele não liga para mim, ele não vem me visitar. Você acha que você está ofendendo o diabo falando que ele está aprontando na sua casa? Cada vez que você pensa um negócio desse, o diabo vai ficar: é isso mesmo, vou piorar a situação, é para ficar mal contigo. Você tem que parar de enxergar com essa ótica. Você tem que enxergar com a ótica de Deus. Coube-me perfeita herança. Os filhos são a herança do Senhor. Amém? Não é que você vai fingir, não é que você vai negar o problema, mas você vai louvar a Deus. Eu contei de manhã, minha filha levou tiro. A filha mais velha estava indo a um evento da igreja no Rio de Janeiro. Aí eis que a van passa por um lugar que ficava entre nada e coisa nenhuma. Um lugar próprio para esse tipo de situação, conhecido como Arco do Triunfo, lá no Rio de Janeiro. E aí aquele pessoal do outro lado, né, tem uma vida assim mais aventureira, se é que você me entende, resolveu dar um sinal de boas-vindas para eles parar, deram um tiro na van. O tiro foi dado com uma 9mm. Aí me explicar, porque eu não entendia nada disso, né? Era uma 9mm e a munição ela era perfurante. E aí o troço lá furou a lataria, atravessou as duas pernas da minha filha e caiu do outro lado. Triste, né? 6 horas da manhã toca telefone. Mãe, minha filha ela é toda espivitada, sabe? É toda exagerada. Mãe, tô bem, tá? Quando começa a frase que eu tô bem, não tá nada bem. Não sei se você já passou por algo parecido, espero que não, né? Mas toda vez que filho, ó, não se preocupa, já é um sinal de que vem chumbo por aí, né? E no caso ali vinha mesmo. Mãe, ó, eu tô bem, tá? Eu só tô ligando para saber onde tem um hospital do plano. Por quê? Para quê?
Não, é que eu tomei um tiro. Se a minha filha é exagerada, pensa no meu imaginário. Eu já estava imaginando a filha estirada na Presidente Dutra, baleada, sangrando até morrer quase. Aí eu passei o telefone para o marido e saí, porque eu não respirava. Cadê o ar, né? Do susto. Você não vai atender o telefone de manhã querendo ouvir que sua filha levou tiro, né? E eu, para dar notícia para o meu pai, lembra que ele é idoso? Aí eu ligo para o meu irmão mais novo, sempre sobra para o irmão mais novo essas coisas. Maurício, ó, seguinte, tá tudo bem, tá? Mesma coisa, né? Já foi tudo resolvido, mas é só para avisar aí, você avisa com um jeitinho. Só que meu pai estava ouvindo. Você avisa aí com um jeitinho, é que a Bianca levou um tiro. Aí o meu pai, minha neta levou tiro. Ah, meu Deus. Aí, meu irmão que teve que ir lá administrar a notícia. Mas, o que aconteceu comigo? Uma coisa interessante. Eu comecei a ocupar o meu pensamento com aquilo que o diabo não conseguiu fazer. Como assim, pastor Amir? O tiro foi na perna. Se tivesse sido 5 centímetros para trás, tinha pega femoral. Ela ia morrer de hemorragia. Se tivesse ido 5 centímetros para frente, tinha pego o joelho, não ia andar mais. Não pegou. Era nisso que eu pensava. Deus colocou um anjo lá que tem mira. Fez a munição passar onde tinha só parte mole. Era isso que eu pensava, né? Teve que ir para um hospital ali perto. E você sabe que a saúde no Rio de Janeiro não é assim das melhores, né? Ela está meio abandonada já faz tempo. E aí ela chega no hospital, não tinha um remédio sequer. Teve que tirar as pluminhas da almofada, o sangue frio. Que pluminha, pastora Ami? Perdi essa parte. É que ela estava deitada com o joelho encostado no banco da frente, sabe? E tinha uma almofada. Então, quando o tiro atravessou, ele atravessou a almofada e foi carregando as pluminhas para dentro. Aí teve que tirar as pluminhas de dentro da perna, né? Que bom que não tinha remédio. Poxa, pastora Mir, que sanguinária a senhora é. Não, minha neta estava lá dentro. Ela não sabia que estava grávida. Se ela tivesse tomado alguma medicação mais forte, teria perdido o neném. Então, mesmo diante de uma tragédia, o que é que você faz? Você ocupa seus pensamentos com aquilo que traga louvor a Deus. Eu não fiquei pensando no bandido, eu não fiquei pensando no tiro, eu não fiquei pensando na van, eu só ficava pensando naquilo que o diabo não fez. Meu genro, inspirado por Deus, disse, tinha 15 pessoas na van, o diabo quis devolver 14. Mas Deus devolveu 16, porque a minha neta estava lá e ninguém sabia. Hoje eu tenho uma netinha de 5 anos que se chama Clara. Uma bênção, graças a Deus. E aí a minha filha também foi trabalhada por Deus, porque todo aquele terror foi substituído pelo quê? Pela gestação, né? E na ultrassom, sabe? Então, nós temos que aprender a entrar pelas portas com ações de graça. Amém? Com hinos de louvor. Não dê louvor, ai meu filho me magoa, não. Meu filho é perfeita herança. Diabo, você está proibido. Diabo, você não vai atuar assim. Eu me lembro do testemunho da cantora Estila. Quem conhece? Ela colocou no Instagram dela. Ela teve uma dificuldade com um dos filhos. Você deve ter acompanhado. Não importa agora o problema. O que me causou grande comoção, eu falei, essa é de Deus, foi a reação dela. Ela mandou uma mensagem para o filho com aquele texto de Números 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. É mais ou menos isso que fala o texto. E para cada versículo ela declarava, enquanto você
tiver o seu entendimento aberto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Seu filho age assim porque o entendimento dele não está aberto, o olho dele ainda não foi iluminado. Mas lembra lá do sacerdote? Ele não entende, mas eu entendo. Amém? Você se coloca como um intercessor, você declara, você cerca seu filho. Mas só o filho, pessoal? Não. Marido, esposa, pai, mãe, sobrinho, até mesmo um estranho, Deus pode mover você a interceder e a usar a soberania de Deus, a autoridade do nome de Jesus. Amém? As linhas são essas palavras. A gente citou do casamento, tem lá as instruções: mulheres, seja submissa ao seu marido. Aí algumas torcem o nariz. Como assim? Submissão, gente, é estar dentro de uma missão. Pensa num submarino, onde ele fica? Voando? O submarino fica onde, gente? Dentro d'água, né? Debaixo d'água, dentro d'água. É ali que ele se movimenta, é ali que ele trabalha, que ele funciona. Não é verdade? A submissão é você estar dentro de uma missão. Mas aí Deus fala também, isso está na carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 1. Aí ele fala: ó, você, esposa, vai ser submissa ao seu próprio marido, mas se algum deles não obedece à palavra, será ganho sem palavra alguma. Você tem Deus no seu time. Amém? É mais ou menos assim. Vou contar para o meu pai, tá? É aquele que está lá no alto. Uma vez a Sara do Abraão, numa briga lá com a da Agar, ela vai e levanta lá, acho que ela deve ter chutado o pau da barraca ali, né? Deve ter voado barraca para todo lado. Julgue o Senhor entre mim e ti. Amém? E Deus chegou para Abraão: tua esposa tem razão. Em algum momento, Deus vai interceder. Não é que Deus tem privilegiados. Ele vai para o lado que está certo. Mas ele humilha o lado que está errado? Não, ele ganha. Ele ganha sem palavra alguma. Amém? Já o maridão, nesse mesmo capítulo, fala: coabitai com elas com entendimento, dando honra, tratando como vaso mais frágil, sabendo que vocês são herdeiros co-herdeiros da mesma graça, para que vossas orações não fiquem interrompidas. Você já pensou uma pessoa com oração interrompida, gente? Não é melhor fazer as pazes? Aí a esposa pensa: não vou dar o braço a torcer, a oração dele vai ficar interrompida. O que vai acontecer com a tua casa se teu marido ficar com a oração interrompida ou abençoada? Uma tragédia, você concorda comigo? Não vou ajudar a mostrar o caminho. Vai ficar os dois perdidos no meio da estrada, não é não? Não, gente, Jesus fala: casa dividida contra si mesma não subsiste. É melhor ser feliz que ter razão às vezes. Então, Deus ele vai dando as linhas, você entendeu? Mas essas linhas você tem que entrar. Não vai adiantar eu ficar do lado de fora, no meio da calçada, no meio da rua, num terreno baldio ou no terreno de um vizinho. E Deus vai dando outras linhas. A gente fala muito de Malaquias com relação à prosperidade. Ai, pastor, até a senhora vai falar disso de novo. Uai, mas não está na Bíblia? Lá ele fala: traz dízimos, a oferta, né, para que não falte mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, senão vos abrirei a janela dos céus e derramarei uma bênção tal. É tão grande que nem tem uma palavra, né? É uma benção tal, assim, um negócio que você não mede nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. É um negócio grande. Amém? Essa janela está aberta. Por que não está chovendo em você? Você está com um guarda-chuva aberto de incredulidade, né? De não posso, de não sei, de não tenho, de um monte de não ali. Fecha esse guarda-chuva, meu filho, que você vai, né? Aí é outra canção: chuva de graça, né? Chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Isso é das harpas cristãs da vida. Gente, eu já falei, eu sou a senhorinha de mais de meio século. Minhas músicas é tudo antiga, tá? O irmão ali já está meio acostumado, né? Com a do pastor Jair, que é da mesma época ali, né?
Pastor Jaime entrou na mocidade que eu dirigi. Eu consigo ser mais antiga que Pastor Jaime, gente. É um negócio sério isso aí. Mas voltando aqui, então as linhas, o que o salmista disse? Sempre caem em lugares o quê? Deliciosos. Coube-me perfeita herança. Ainda falando dos filhos, eu conversava com a esposa do pastor, né? A irmã Genaína. Eu aprendi cedo um salmo. As linhas, pessoal, são sempre a palavra de Deus. Amém? Sempre palavra de Deus. Nunca palavra de uma pessoa comum. É a palavra de Deus. E eu aprendi na palavra de Deus. Está lá no Salmo 129:4. Diz assim: o Senhor é justo. Ele cortou as cordas dos ímpios. Filho dá sinais. Mas sinais não são sentenças. Deu para entender? Sinal é um sintoma. Se você se posicionar como autoridade em Jesus, você pode mudar. Agora, alguns veem os sinais e declaram como se aquilo fosse uma sentença. Meu filho está indo para o mau caminho. Uai, você vai fazer o quê? Vai ficar olhando ele para o mau caminho? Não, você vai usar a palavra de Deus e você vai dizer: o mau caminho, você está cortado em nome de Jesus. Amém? O má companhia, apesar que a gente conversava na hora do café, né? Eu escuto muito essa frase: não, o meu filho, a minha filha, meu neto, sobrinho, um amigo que começou a andar com má companhia. Ninguém anda com quem não gosta, gente. Se a pessoa está andando com aquele grupo que tem um determinado comportamento que você estranha, é um sinal de que ele tem afinidade com aquilo. Mas sinal não é sentença. Amém? Você pode usar o Salmo 129:4 e cortar. Amém? É o sinal da mentira, é o sinal da desonestidade, é o sinal da imoralidade, é o sinal da promiscuidade, é o sinal de qualquer outra coisa que se fala hoje em dia, que aí não pode falar, né? Você pode, na autoridade de Jesus, sem estardalhaço. Lembra lá da tal senhora que repreendeu a briga? Lá, discretamente, está cortado em nome de Jesus. Amém? O corda da anormalidade, ou corda da criminalidade, ou corda, qualquer corda que você esteja percebendo, da depressão, do pânico, do suicídio, ou qualquer outra corda que você esteja percebendo o sinal, no nome de Jesus você tem autoridade para cortar. Amém? Está lá, Salmo 129:4. O Senhor é justo. Ele cortou a corda dos ímpios. Essas são as linhas. E as linhas sempre caem em lugar delicioso. Diga graças a Deus. Esse era o recado que eu queria trazer para você. Depois nós vamos ter a unção, o azeite, né? Para você ter a unção dobrada. Mas agora nós vamos fazer a oração. Eu acho que a palavra de Deus já conseguiu fazer você enxergar o caminho para algumas coisas, né? Talvez na sua família, talvez no seu trabalho. Eu não sei qual é a sua necessidade. Estou te vendo pela primeira vez, talvez também, né? Acho que eu já vim aqui. Eu sou péssima fisionomista, gente. Mas enfim, eu não consigo saber qual é a sua necessidade. Mas você sabe. E a palavra de Deus também sabe. Ela já começou a iluminar os seus olhos. Você já descobriu aonde está a sua herança? Em Deus. Nele está o quê? O manancial da vida. É só entrar. Entrar por suas portas com ações de graça, com hinos de louvor. Amém? Que é um hino de louvor, música, pode ser, mas uma palavra de gratidão. Jesus, obrigado. Continua me ensinando. Eu estou entendendo. Me fala mais, sabe? Vai abrindo, vai tirando os tropeços, né? Vai tirando as incredulidades. Me ajuda naquilo que eu sou incrédulo ainda. Às vezes a gente tem que fazer essa oração. Vou convidar você a ficar de pé, se colocar diante de Deus
Lembrando que já foi dito isso: onde 2 ou 3 estiver reunidos no seu nome, ali Ele estará. Amém? Então aproveite, Ele está aqui. Você pode tocar em Jesus. A mulher hemorrágica tocou, o leproso recebeu o toque. Olha, Deus pode trabalhar na sua vida hoje, basta você entrar. Amém? As suas linhas sempre caem em lugar delicioso. Diga graças a Deus. Tua presença é real aqui neste lugar. Aqui neste lugar, tua presença é real, tua presença é real. Aqui neste lugar, aqui neste lugar. Mais uma vez, declare isso. Tua presença é real. Oh, aleluia. Aqui neste lugar, Ele está aqui, toque nele. Tua presença é real. Oh, lhe abre a shriadriari. Aqui neste lugar, diga bem forte: então eu louvarei, então eu louvarei, então adorarei, então adorarei. Oh, lhe abre a shriadriatri. Então me renderei totalmente a Ti, totalmente a Ti. Eu quero ouvir a sua voz dizendo: então eu louvarei, então eu louvarei. Ah, então adorarei, Senhor. Então adorarei. Oh, eu me renderei. Então me rende. Isso, renda-se. Largue a mágoa, largue o rancor, largue a lembrança. Totalmente a Ti. Nosso Deus maravilhoso, estamos na Tua presença com o coração cheio de alegria, porque aprendemos que Tu és a porção da nossa herança. Aprendemos que Tu és a nossa possessão. Nós aprendemos que as Tuas linhas caem em lugares deliciosos. Oh, o Teu nome é maravilhoso. O Teu nome é Deus forte. O Teu nome é Pai da eternidade. O Teu nome é Conselheiro. O Teu nome é Príncipe da paz. Lugares deliciosos. E essas pessoas que aqui estão, ó Deus, agora vão colocar diante de Ti aquilo que elas estão precisando. Abra essas portas, ó Deus. Faça com que ela entre. Tu és o Senhor que sara. Libera, ó Deus, sobre este povo a Tua virtude que cura. Quando a mulher hemorrágica tocou nas Tuas vestes, Jesus, o Senhor disse: eu senti que de mim saiu virtude. Libera essa virtude, Senhor. Toca nessa mente que está atrapalhada. Toca nessa mente que está oprimida pelo pânico, pela tristeza, pela mágoa, pelo nervosismo, pelas vozes. Vai destruindo, Jesus. Vai destruindo toda opressão. Pensamento de morte, você está paralisado em nome de Jesus. Haverá agora pensamentos de vida e vida com abundância. Oh, o Senhor garantiu que ela teria longevidade. Vai passando, ó Deus, com a Tua vida. Vai passando, ó Deus, com a Tua virtude, com o Teu poder, sobre cada pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés.
Vai revivendo, ó Deus. Assim como o Senhor reverdeceu a perna daquele senhor. O Senhor sabe quem é, que te louvava alegremente, porque o Senhor devolveu a vida àquela perna que seria amputada. Traz a vida agora, ó Deus, a esse fígado, a esse coração, a esse pulmão, a esse rim. Traga, ó Deus, a tua vida, a tua virtude a esse aparelho reprodutor, seja masculino, feminino. Que haja, ó Deus, saúde nesse corpo. Vai passando com a tua virtude, ó Deus, na musculatura, nos ossos, no sistema nervoso central, nos movimentos chamados finos, os movimentos das mãos, dos dedos, dos pés. Vai, meu Deus, vai tocando nas pernas, vai tocando na coluna, vai tocando nos ouvidos, na garganta, vai tocando nas cordas vocais, que é a ferramenta de trabalho dessa pessoa. Oh, Deus querido, abra a janela dos céus, ó Pai, e derrame bênção tal sobre o trabalho, sobre a fonte de renda. Vai trazendo, ó Deus, vida e abundância a esse casamento que estava como uma árvore seca, mas a tua palavra diz que mesmo a árvore seca cortada, ao cheiro das águas, ela reverdeceria. Traz vida para esse casamento, Jesus. Traz vida para esse relacionamento entre esse pai, esse filho, essa mãe, esse filho, esse neto, esse avô. Deus, o Senhor é Deus de paz. O Senhor tem planos de paz. O Senhor tem pensamentos de bem e não de mal. Vai tocando com a tua virtude, ó Deus. Vai arrancando todo o mal. Ainda que tenha sido uma obra de feitiçaria, ainda que tenha sido uma coisa mandada, uma praga, ainda que tenha sido o efeito do ódio de alguém. Oh, o teu amor é mais forte que a morte. Em o nome de Jesus eu digo: mal, sai daí, sai dessa casa, sai desse corpo, sai com essa doença, sai com todo o seu mal, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus. Diga: então eu louvarei, eu adorarei, Senhor. Então adoro. Totalmente isso, renda-se. Pastora, meu problema é pecado. A Bíblia diz: se você tiver cometido pecado, ele lhe será perdoado. Confesse, fala com Deus: Deus, eu errei. Deus, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Perdoa-me, lava-me. Agora receba o perdão, meu irmão. Depende só disso, de você falar: Pai, perdoa. E Ele perdoa você, e Ele lava você. Se o teu problema é uma mágoa, ofereça o perdão. Ofereça o perdão. Deus, eu libero aquela pessoa. Eu libero, ó Deus, aquela pessoa da ofensa. Eu não quero mágoa dentro de mim. Eu não quero ficar revivendo aquela humilhação. Troque, meus irmãos, troque os pensamentos de tristeza, de opressão, por pensamentos de louvor. Diga: Jesus, obrigado. Tu és a minha porção, a porção da minha herança, e eu te louvo. Diga: graças a Deus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Cada vez que você compartilha um milagre, uma bênção, você faz as pessoas acreditarem que o Evangelho é verdade. Amém? Então eu queria saber, alguém aqui estava com dor, com mal-estar, dor de cabeça, dor na coluna, a perna, o pé. De manhã Deus tocou em algumas pessoas que estavam com dor, né, pastor? Alguém aqui recebeu uma bênção, quer compartilhar? Aqui a minha irmã? A bênção. Cheguei aqui,
eu vou fazer 70 anos, mas a minha pressão é 12/8. E ela tem ficado tão tonta assim a minha cabeça, sabe? E hoje eu falei com meu marido, dá aí o aparelho, que ele tem aparelho, né? E a pressão chega a 14, sabe? Mas eu creio que, sei lá, não é coisa de pressão, não. Agora saiu? Agora saiu e eu fiz um teste, ver se eu tenho labirintite, sabe? Hoje, e também não é labirintite. E agora não vai ser mais nada, porque e Deus tocou. A coluna também doía, sabe? Assim, saiu, e agora saiu. Saiu tudo? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Deus. Senhor. Deus abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Não vai voltar esse mal, amém? Mas alguém, pessoal, estava assim, mal-estar, cabeça doendo, pé doendo, juntas doendo. Pois não, minha irmã, pode falar. Rapaz, Senhor. Rapaz. Eu estava com dor de cabeça e na nuca, assim. Eu estava sentada aqui, mas não estava bem. Puxa. E minha mão gelada e depois da oração agora passou tudo. Graças a Deus. Deus é bom. Quando Amém. você fala o milagre, você faz as pessoas crerem que o evangelho é verdade, amém? E o mal também não volta, né? Mas alguém, pessoal, eu sei que a hora está... Quem fala? Eu? Aonde? Aqui. Eu cheguei aqui hoje bem, mas na quarta-feira eu estava com problema na lombar e na coluna, que quase que eu não fiquei na igreja. Entendi. Mas eu estou bem. Agora eu estou bem. Glória a Deus. Não estou sem dor. Vim para a igreja sexta-feira bem. Amém. Voltei hoje bem, vim de manhã. Amém. Eu lembro da senhora. Mas eu dei uma cochilada. E eu falei, vamos voltar à noite. E agora está novinha em folha. Estou nova em folha, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, pessoal. Mais alguém, pessoal? Eu já vou encerrar, porque para não estender muito a hora, eu vou chamar o pastor Júlio. Eu quero que você se firme nessa bênção em nome de Jesus. Amém? E aprenda a trocar os pensamentos que ficam ocupando aí com minhoca na sua cabeça. Não é só no terreno da pastora Mente, tem minhoca não. Tem minhoca nos pensamentos também. Vamos aprender. Jesus me ensina, né, a trocar meus pensamentos. Toca para que eu possa trocar esses pensamentos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, pastor. Deus abençoe, pastora. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. E eu recebo essa benção aí também, viu? Minha garganta está só pela misericórdia. Gente, mensagem abençoada, né, pessoal? Você vê que Deus tem usado muito a pastora Mirtz. E a experiência e o que ela tem passado de entendimento para a gente aqui é algo maravilhoso. Amém? Gente, eu queria que você agora, se tem alguém talvez na nossa igreja pela primeira vez, por favor, não fique assustado. Essa hora é tão santa quanto a oração, quanto a palavra, quanto aquilo que você recebeu da parte de Deus aqui hoje. Mas eu preciso falar com você sobre doações, oferta e dízimo. Eu vou pedir para eles passarem agora o envelope de dízimo para quem precisa. Pastor, olha, eu preciso envelope de dízimo. É só você levantar a sua mão. Quem está nos acompanhando pela internet hoje, atenção, todas as nossas contas vão ser colocadas para vocês aqui embaixo agora, aí, ó, tá vendo? Ó, eu vou citar duas. Banco do Bradesco, agência 33782, conta corrente 51238, dígito 9. Banco Itaú, agência 0706, conta corrente 76526, dígito 3. Pix para fazer as doações. É doações sem ser cedilha e sem tio, né? doacões@iigd.com.br. Assim que você fizer a sua contribuição, por favor, não esqueça de mandar o comprovante para o meu número do WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo, 011 99333 9171. Que o Senhor Deus abençoe também muito a sua vida. Quem está nos acompanhando pela internet, se Deus também aí você recebeu a bênção, se Deus operou na tua vida, não deixe de contar, tá bom? Coloca nos comentários o que aconteceu, pois o seu testemunho ele é muito importante para o reino de Deus e para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fique na paz, em nome de Jesus.